Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Henrique e é com grande prazer que eu inicio a participação na primeira Conferência Internacional Virtual de Ultrassom Industrial, CIVUI 2021. Para quem não me conhece, meu nome é Henrique dos Reis, minha formação acadêmica sou técnica mecânica, tecnólogo em soldagem pela FATEC São Paulo e engenheiro industrial mecânico. Minha formação, meu histórico profissional, iniciei na área de ensaios não destrutivos, no qual eu tenho certificação nos métodos convencionais de ensaios e também na área de ultrassom em duas técnicas avançadas, TOF de Phase Array. Nos últimos 7, 8 anos, tenho me dedicado mais na área de integridade, na área de inspeção de equipamentos, onde atuo na empresa BASF como profissional habilitado, responsável pela parte de inspeção de equipamentos e soldagem. E nesse mês estarei finalizando o meu mestrado na área de engenharia industrial, na engenharia de materiais, desculpe, na Unesp, FEG, Guaratinguetá. Vamos lá então. Esse trabalho que eu irei expor para vocês, ele é baseado na minha tese de mestrado. Então aqui eu vou tentar, né, de forma bem sucinta, fazer a explicação breve do que nós trabalhamos nesse projeto e dos resultados obtidos. Então, eu inicio aqui com a introdução e justificativa que o conceito da resistência à corrosão de um material está diretamente relacionado com a integridade estrutural de um equipamento ou componente, que por sua vez tem importante vinculação com os aspectos de confiabilidade operacional e segurança na operação de equipamentos e processos. E aí um dos pontos focais desse projeto foi a corrosão sob tensão, que ela foi através foi a motivação, né, desse projeto, e vou só fazer uma breve explanação do que é a corrosão sob tensão, CST. Ela se caracteriza metalurgicamente pela formação e propagação rápida de trincas que podem levar à ruptura do material, sendo um dos mecanismos de degradação mais severos que influenciam no tempo de vida do material. Na maioria das vezes, as falhas por CST são súbitas e imprescindíveis, levando muitas vezes a catástrofes com sérios impactos sociais, econômicos e ambientais. E a proposta nossa, né, desse trabalho foi antever, né, e monitorar a CST, caso seja possível durante o equipamento em serviço, através dos métodos de emissão acústica e ultrassom mecanizado na técnica TFM, Total Focus Method. O objetivo geral, né, como já foi dito anteriormente, é determinar, dimensionar as trincas CST, que são trincas superficiais, com os métodos de emissão acústica e o método de ultrassom Phase Array, TFM. Aqui são as imagens bem lúdicas dos dois métodos. Materiais e métodos. Então, esse trabalho, como já foi dito, o objetivo, né? E por que eu estou enfatizando essa parte? Porque até então, nós não tínhamos uma ferramenta ou uma técnica de ensaios não destrutivos que conseguisse fazer o dimensionamento das trincas superficiais de CST. Nós simplesmente não fazíamos ou condenávamos o equipamento por falta de recursos nesse ponto. O material utilizado nesse trabalho, ele foi o aço inox AISI 316, o qual tem uma grande empregabilidade na indústria química e petroquímica, devido à sua resistência à corrosão. E nós temos também uma grande escala também de 304, mas só uma comparação aí, a diferença está praticamente no teor de molibdênio e resistência à corrosão para determinada aplicação. E evidenciamos essa composição química desse material através da técnica de fluorescência de raio-x, XRF. Trata-se de uma técnica robusta, não destrutiva também, para medir a composição elementar de componentes de partes por milhão. Aqui então está um pedaço da nossa peça que foi utilizada aí na nossa avaliação. Então esse material, ele foi adquirido através de uma seção do costado de um reator com vaso de pressão,
que foi desativado de uma indústria química devido à identificação já de corrosão sob tensão nesse reator. Então, com muita sorte, nós conseguimos uma peça que extraída de uma situação real, de um equipamento que sofreu a corrosão sob tensão. Para análise, né, do método de ultrassom, nós utilizamos o material, o aparelho da marca Edify, modelo M2M Mantis, com 16 CC4 elementos. Aqui é o range de temperatura que ele fala, né, de menos 10 a 60, e a norma que nós usamos para fazer o ensaio foi o ASME 5. Na inspeção de emissão acústica, nós utilizamos o aparelho da PAC, Physical Acoustic Corporation, modelo DISP, com 4 canais com sensores PAC R15, pico de frequência de 150 kHz. E o range de temperatura dele é de 60 a 150. E aqui uma breve explanação, apenas para aqueles que não tenham conhecimento de emissão acústica, e para não ficar vago esse tema do EA, né? Então, o princípio de detecção de uma descontinuidade pelo ensaio de emissão acústica está baseado no fato que a presença da mesma gera uma região concentração de tensões do material, onde, em função da sua morfologia e carregamento aplicado, o nível de tensão mecânica pode atingir valores superiores à tensão de escoamento do material, causando deformação plástica ou crescimento localizado da descontinuidade em suas extremidades. Então, é um ensaio extremamente eficaz para esse tipo de situação, quando você tem trincas ou deformações plásticas no material. Aqui apenas uma ilustração simples dos nossos equipamentos que nós utilizamos, né? Utilizamos o equipamento do XRF, o detector de fluorescência de raio-x da Olympus, o aparelho da Edify e o aparelho de emissão acústica aí da PAC. Aqui eu irei fazer uma pequena explanação e eu espero depois que os colegas aí dos fabricantes, até o colega da Edify, o Alberto, esteja na nossa mesa redonda, que poderá explanar e explicitar mais temas sobre as técnicas FMC e TFM. Okay? Aqui uma pequena explanação do que é o FMC, Full Matrix Capture, e na área de ultrassom é praticamente impossível você não usar o anglicismo, porque a maioria dos termos são em inglês. Então, assim, quando nós traduzimos, fica até um pouco difícil de compreender. Então, o FMC é um processo de aquisição de dados em que cada elemento array é usado sequencialmente como único emissor e todos os elementos do array são usados como receptores, criando uma matriz de dados ASCAN. O FMC tem uma vantagem de adquirir grandes quantidades de dados que podem ser reutilizados posteriormente de várias maneiras. Então, aqui nós vamos entender o porquê disso. Já no método da técnica TFM, é uma das formas Total Focusing Method, é uma das formas de se conseguir as imagens com phase array. Então, o TFM ele trata de um dos mais eficientes algoritmos para obtenção de imagens, que usa todos os elementos do array para obter os pixels de imagens resultando em altas resoluções. Essa é a grande diferença do TFM para o phase array convencional. Então, a técnica consiste em pós-processamento de dados, que são capturados do FMC, por FMC, Full Matrix Capture, procedimento no qual são gravados todas as formas de ondas possíveis para as combinações de elementos transmissor com receptor. Através de uma sonda array linear, um elemento emite o sinal e o sinal recebido por todos os elementos é gravado. Em seguida, outro elemento transmite e o sinal é gravado novamente por todos os elementos. E isso se repete até que todos os elementos terem emitido o sinal, resultando no FMC. Então, primeiro eu faço a captação, a aquisição por FMC, e aí a técnica ela vai processar todas essas informações para nos darmos aí uma resolução de mais alta qualidade, uma imagem muito mais refinada. Aqui nós temos uma pequena ilustração, pequeno desenho, na verdade, de uma
avaliação de captação de imagens pelo FMC. Então, vocês percebem que nós citamos a primeira fileira, a primeira coluna, desculpa, a segunda, a terceira, até a última, de forma que todos os dados ficam registrados nessa grande matriz, nesses quadrantes. Ok? Aqui, nós temos o Plane Wave Imaging. O que se trata? Se trata também de uma aquisição com os mesmos conceitos do FMC, porém, foi uma inovação que a Edify lançou, mais voltada também com uma grande escala na área de solda, para juntas soldadas. Então, ele faz uma aquisição de vários quadrantes, mas o principal foco, segundo o pessoal da Edify, foi para juntas soldadas. E qual que é a vantagem que eles buscam, né? É a velocidade no processamento, porque não sei se vocês sabem, mas a aquisição, quando você usa recursos de FMC com TFM, ela é mais lenta comparada com phased array convencional. Por quê? Porque imagine vocês para ficar fazendo todas essas aquisições de de todos os elementos indo, receptor e emissor, então não é uma coisa tão dinâmica comparado com phased array, apesar de ser rápido, só que você requer um pouco mais tempo para processar todas as aquisições, todas as imagens. Mas aí, de novo, nosso colega da Edify, o Alberto, deverá comentar aí, caso ele esteja na nossa mesa redonda também. Aqui mais uma comparação de varredura eletrônica do Phased Array com o TFM. Então, um dos pontos aqui que eu vejo como maior diferença e maior impacto é na resolução limitada, resolução lateral limitada pelo pitch. Então, nós que trabalhamos com ultrassom por muito tempo, sempre calibramos ou colocamos o valor de 1 milímetro de pitch, que já é um valor muito bom na área de phased array. E agora, na parte de TFM, estão falando de 0,15 milímetros. Ou seja, né, nós diminuímos muito o tamanho do pitch. Outro ponto também que deve ser muito selecionado, muito focado, é o foco centralizado ao longo dos efeitos, no phased array convencional, e o foco em todas as direções do TFM. Então, a imagem, uma imagem ilustrativa, né, da marca M2M, nós conseguimos ver a diferença aí de resolução de cada uma. Lembrando que o TFM ele tem uma aquisição mais lenta, um carregamento mais lento comparado com o phased array. No entanto, a imagem que nós vimos aí à direita, ela tem uma resolução muito melhor que a imagem à esquerda. E a nossa peça que nós utilizamos para os nossos testes, então na imagem à esquerda são os sensores, os 4 canais de EA que nós usamos, e à direita um mapeamento que nós fizemos dos ponto 1 e ponto 2, que foram as trincas de melhor resolução para nós. Então vamos lá, resultados e discussões. Os resultados apresentados no método GA mostram a evolução da CST em 2 corpos de prova que podem ser divididos em 2 mecanismos predominantes. O primeiro é a evolução da corrosão causada pela presença do elemento químico cloro, que existia nessa peça ainda, que reage com os elementos de liga de ácido carbono 316 em temperaturas superiores a 50 graus. Então, esses sinais eles são caracterizados por baixas amplitudes, baixa energia e alta contagem de sinais de ar. No segundo ponto, o material já fragilizado pela presença de corrosão e submetido a tensões mecânicas secundárias ou induzidas se quebra, liberando explosões de sinais transientes e aleatórios, com características de média e alta amplitude, altas energias e taxa de contagem de sinais menores. No método de ultrassom pela técnica FMC-TFM, teve como objetivo, que era o nosso grande projeto, o grande anseio, de detectar e dimensionar as trincas superficiais internas das regiões mapeadas pelo método de emissão acústica. Então, primariamente, eu peguei aquela chapa, mapeei as regiões através do método GEA, e naqueles pontos 1 e 2, nós fizemos os testes com ultrassom phased array. E naquela peça, vocês puderam perceber que nós aplicamos uma tinta, né, um termospray alumínio, um TSA alumínio, por aspersão térmica. Por quê? Qual foi o propósito? O propósito foi que simular também a realização de ensaios sobre a camada de tinta, que é, e muitas vezes na área
química, petroquímica, dependendo da região, da situação, da área, muito comum ter os materiais já pintados. Então, nós fizemos essa verificação. E nesse projeto, né, deixar bem claro que foi uma coisa específica para esse projeto, nós chegamos a 100 micrômetros, no qual tivemos um sucesso absoluto com essa camada de tinta. Eu não sei qual que seria a limitação, mas com certeza há uma limitação de camada de tinta, né? Mas não fizemos o teste até quanto que ele conseguiria fazer a aquisição. E na técnica de dimensionamento de altura, utilizada nessa inspeção, foi conforme a morfologia e localização do defeito. Isso porque há vários módulos e visualizações conforme a região do defeito. E esse processo, né, é um recurso do aparelho lá do M2M, do MANDIS. No dimensionamento da profundidade dos efeitos, foram adotadas a técnica Tandem. Mais para frente eu vou explicar aí também essa avaliação. E o comprimento não foi possível o dimensionamento devido a haver várias trincas aglutinadas. Então foi difícil fazer o dimensionamento correto. Então nós fizemos somente a profundidade e a altura. Aqui então ficou as tabelas de medições, conforme nós evidenciamos nos slides anteriores. Ficamos com o ponto 1 e 2. Aí está a altura e profundidade, comprimento nós não conseguimos. Então, no ponto 1, além da indicação ficar clara, a trinca aberta à superfície, as imagens também apresentam sinais de trinca ao longo de toda a espessura, conformada por 2 metros de inspeção TFM. E no ponto 2, a trinca também está aberta à superfície, confirmada também por 2 metros de inspeção TFM. Aqui nessa imagem, nós temos do ponto 1 a altura da maior indicação do ponto 1, no modo TT ou 2T, a altura da tela igual à espessura da peça. Então, nós podemos, e eu pude também fazer uma verificação, que em outros aparelhos de outros fabricantes, também essa nomenclatura 2T, 3T, 4T é utilizada. Que nós estamos falando aí de duas transversais, vamos dizer assim. Aqui, ainda sobre o ponto 1, é a altura da maior indicação do ponto 1 no modo TT, T ou 3T, né? Para ficar falando, repetindo a letra, nós falamos 2T, 3T, 4T. Já no ponto 2, então a altura da maior indicação no ponto 2 no modo 2T e no modo 3T, também relacionado ao ponto 2. Então, diante dessa avaliação, sendo um modo bem sucinto, né, nas avaliações dos efeitos mencionados nas figuras anteriores, foram utilizados os métodos de inspeção no qual o aparelho fornece. Como eu disse, o aparelho tem um software e tem vários tipos de modos, então nós escolhemos alguns. É interessante explicar que vários ensaios com diferentes algoritmos de TFM foram testados antes de gerar essas imagens. 10 modos de propagação foram testados no conjunto de dados do FMC, brutos do software de análise, da M2 MANDIS. E o TTT apresentou os melhores resultados. Pela literatura que nós estávamos lendo e conversa com os fabricantes, geralmente 80% a 90% dos casos, o modo 2T resolve, consegue detectar muito bem as descontinuidades. Mas no nosso caso, na trinca corrosão sob tensão, o modo 3T foi o mais aplicável, que deu para nós, resultou uma melhor resolução das imagens. Para a inspeção em chapas, a usar ondas transversais, que foi o nosso caso. E um ponto também a chamar a atenção é que a conversão de modo é um fator importante a considerar nessas avaliações. E por causa da orientação do defeito diferente de características geométricas, alguns algoritmos TFM, modos, né, são mais adequados que os outros. Então, uma forma é que nós não temos um único modo de avaliação. Isso irá depender da morfologia do defeito e sua posição geométrica. Então, ainda eu vejo que é uma técnica de excelente aplicação, porém, nós temos que avaliar conforme a morfologia, a geometria, a peça, posição que encontra aquela descontinuidade ou defeito, para você utilizar os recursos, algoritmos, software que o aparelho fornece para nós. Na conclusão, então, isso é a admissão acústica. Ele mostrou-se totalmente eficaz no mapeamento e localização
das trincas corrosão sob tensão na chapa de aço inoxidável, que já era um resultado meio que esperado por nós, porque já conhecíamos a técnica de IA e sabemos da sua alta aplicabilidade nesse cenário. A combinação de três fatores necessários para obtermos CST: tensão, material suscetível e meio corrosivo. Meio corrosivo foi obtido através de EA de alta severidade e na chapa evidenciando sua eficácia. O método de ultrassom, através da técnica TFM, Total Focus Method, e FMC, Full Matrix Capture, conseguiu detectar as trincas de corrosão sob tensão através do software de análise com algoritmos de modos da M2M Mantis+, que foi o modo 3T. Na inspeção e análise das técnicas TFM e FMC, houve tentativas para que chegasse no resultado ideal, a fim de dimensionar a altura, profundidade e comprimento, que era o nosso objetivo. Mas vale salientar novamente que ainda temos um longo processo de desenvolvimento dessas técnicas. Contudo, para cada tipo de morfologia, dimensão, material, deve ter uma abordagem dedicada para a detecção dos efeitos. Nesse trabalho, né, nessa nossa tese, ficou evidente que a combinação, mais uma vez, né, a combinação de ends, então não existe um melhor ou um pior. Sempre que você quer obter um resultado de uma análise, de uma pesquisa, dificilmente nós teremos um único ensaio. Nem que seja um ensaio visual, mas já é considerado como um ensaio não instrutivo. Então, nós utilizamos dois métodos de ends, ultrassom e emissão acústica, foi determinante para ter o acerto da localização e o dimensionamento das trincas. Através dos resultados obtidos dessa dissertação, nós acreditamos, eu acredito, que haverá um grande avanço exponencial para os cálculos de mecânica da fratura, em que terão as informações dimensionais das trincas superficiais. Fato este que até pouco tempo nós não tínhamos, como disse no início do trabalho. E esse trabalho, não tenho dúvida, que irá corroborar também com os engenheiros de integridade de ativos, no intuito de fazer o monitoramento das trincas e previsibilidade de troca de ativo de forma plácida. Porque a pior coisa que existe na área de inspeção, na área de integridade, é você ter sustos quando você vai fazer uma análise de integridade do equipamento e ele já está condenado, não tem mais o que fazer. Então, com essa técnica específica para corrosão sob tensão, nós conseguiremos monitorar, ter previsibilidade, fazer ensaios, cálculos de mecânica de fratura, atuar com a API 579, para que nós tenhamos tempo hábil junto à área de manutenção, área de produção, e fazer o budget, o OPEX, o CAPEX, de uma compra, de uma aquisição de um novo equipamento. Então, isso daqui, eu acredito que isso foi uma grande vitória aí da nossa área técnica, que os fabricantes desenvolveram, que tem total aplicação na área industrial. Bem, pessoal, era esse o nosso trabalho, espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês aí na nossa mesa redonda para que possamos discutir, tirar algumas dúvidas, tentar responder aos questionamentos. Muito obrigado.